Você já percebeu como, às vezes, a melhor decisão não é lutar, mas se afastar? Quando escolhemos priorizar nossa paz, nossas ações falam mais alto do que qualquer palavra. Hoje, vamos explorar como o afastamento sábio pode ser um dos maiores atos de força emocional. O que acontece quando você opta por valorizar sua paz interior em vez de insistir em situações desgastantes? Fique comigo e descubra. 1. A sabedoria de se afastar. Já chegou ao ponto em um relacionamento ou situação em que percebeu que merece mais do que o caos emocional que está enfrentando? Esse momento de clareza em que você entende que algo precisa mudar é transformador. A decisão de se afastar, feita não por raiva ou impulso, mas por sabedoria e autovalorização, é uma das maiores demonstrações de força emocional. Essa escolha, muitas vezes difícil, sinaliza que você está priorizando sua paz interior, uma atitude que ressoa profundamente em sua vida e em seu bem-estar. Se afastar não significa desistir, mas sim reconhecer seus limites e se colocar em primeiro lugar. Quando você permanece em situações que drenam sua energia, está se sabotando ao permitir que emoções negativas, conflitos constantes ou padrões tóxicos tomem conta. Escolher se afastar é um ato de coragem que requer autoconhecimento, pois é preciso identificar o que está prejudicando sua saúde emocional e mental. Muitas vezes, insistimos em situações difíceis por medo de mudanças ou pelo apego à ideia de como as coisas poderiam ser. Mas é nesse ponto que a sabedoria entra. Perceber que sua paz vale mais do que qualquer esforço para sustentar algo que não te traz mais felicidade. Priorizar sua paz é, antes de tudo, um gesto de amor próprio. Não é egoísmo, mas uma forma de proteger o que há de mais valioso em você, sua essência, sua energia e sua sanidade emocional. Quando você escolhe se afastar, está enviando uma mensagem clara ao universo e a si mesmo: eu mereço mais. Essa decisão não é apenas sobre o momento presente, mas sobre o futuro. É abrir espaço para experiências que realmente te tragam crescimento, alegria e harmonia. Imagine, por exemplo, um relacionamento que se tornou uma constante fonte de conflitos e desgaste emocional. Talvez você tenha tentado consertar, dialogar e resolver as diferenças, mas a outra parte não demonstra o mesmo comprometimento. Continuar insistindo pode parecer um sinal de persistência, mas na realidade pode ser uma forma de se machucar ainda mais. Ao se afastar, você assume o controle da sua vida e deixa claro que não aceitará menos do que merece. Além disso, a decisão de se afastar é um processo profundamente transformador. Ele exige que você olhe para dentro de si e reflita sobre suas necessidades, suas emoções e seus objetivos. Muitas vezes, é nesse momento que percebemos o quanto negligenciamos nosso próprio bem-estar em prol de agradar os outros ou manter aparências. Ao escolher a paz interior, você está não apenas rompendo com aquilo que te faz mal, mas também cultivando uma conexão mais profunda consigo mesmo. Essa sabedoria também está relacionada ao entendimento de que nem tudo na vida precisa ser resolvido com confronto ou resistência. Há situações em que o melhor a fazer é simplesmente deixar ir, sem mágoas ou ressentimentos. Isso não significa que você está ignorando seus sentimentos ou fugindo de seus problemas, mas sim que está optando por uma abordagem mais serena e madura. Como diz o ditado, nem toda batalha vale a pena lutar. O afastamento não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. É a força de reconhecer que você tem o direito de dizer não ao que não está alinhado com sua felicidade e propósito. É entender que sua energia é limitada e que você deve usá-la com sabedoria. Quando você se afasta de algo que te faz mal,
Está criando espaço para algo melhor entrar em sua vida. Além disso, ao se afastar, você também aprende a lidar com suas emoções de maneira mais saudável. Em vez de se deixar consumir pela raiva, pela frustração ou pelo desejo de vingança, você escolhe o caminho da paz. Esse processo pode ser desafiador no início, mas, com o tempo, você perceberá que é libertador. A sabedoria de se afastar também é uma lição valiosa para quem está ao seu redor, ao demonstrar que você sabe se valorizar e priorizar sua paz. Você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. É um lembrete de que todos nós temos o poder de escolher como queremos viver e com quem queremos compartilhar nossa energia. Portanto, se você está enfrentando uma situação que parece insustentável, pergunte a si mesmo: isso está contribuindo para a minha paz ou está me afastando dela? Seja honesto com sua resposta e tenha coragem para agir de acordo com ela. O processo de se afastar pode ser doloroso, mas é uma dor que vem acompanhada de crescimento e liberdade. Lembre-se de que você merece viver uma vida plena, onde sua paz interior não seja comprometida. Escolher se afastar é um passo importante nessa direção. É um ato de sabedoria, coragem e amor próprio. É uma decisão que transforma não apenas a forma como você se sente, mas também a maneira como você enxerga a vida. 2. O poder do controle emocional. Os ensinamentos dos estoicos, como Marco Aurélio, nos convidam a refletir sobre uma força que nem sempre é evidente: o controle emocional. Desapegar não é sinônimo de desistência ou fraqueza. Na verdade, é um sinal de uma força interior monumental. É a capacidade de não reagir impulsivamente às ações externas ou de depender da validação de outras pessoas. Quando conseguimos essa liberdade emocional, emergimos como autênticos e autossuficientes, e nossa energia se torna inabalável. O controle emocional começa com a consciência de que não temos poder sobre o que os outros fazem ou pensam, mas temos total domínio sobre nossas reações. Imagine estar no meio de uma tempestade emocional, conflitos, decepções ou críticas, e em vez de ser arrastado por ela, você permanece ancorado. Essa habilidade não surge do dia para a noite, mas é uma prática que fortalece sua resiliência. Essa força interior, quando cultivada, se manifesta em escolhas conscientes. Por exemplo, você deixa de reagir impulsivamente a ofensas ou de buscar aprovação para suas ações. Isso não significa que você se torne indiferente, mas sim que desenvolve uma clareza que lhe permite agir com intenção. Ao dominar suas emoções, você estabelece uma base sólida que não é abalada por humores ou circunstâncias externas. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força é libertadora, pois ao praticar o desapego, você para de depositar sua felicidade em fatores externos, como opiniões alheias ou resultados específicos. Em vez disso, você se concentra no que está ao seu alcance, suas ações, pensamentos e emoções. Quando você não reage com emoção exacerbada às atitudes de terceiros, isso provoca um impacto poderoso. Primeiro, você mostra maturidade e equilíbrio, qualidades que naturalmente ganham respeito. Segundo, você economiza uma quantidade imensa de energia emocional que seria gasta em conflitos desnecessários. E por fim, você se sente no controle de si mesmo, algo que ninguém pode tirar de você. O controle emocional também é uma forma de autossuficiência. É quando você percebe que sua paz interior não depende de circunstâncias externas, mas de como você escolhe interpretar e responder a essas circunstâncias. Alguém pode tentar te provocar, mas se você não permitir, essas provocações não têm efeito algum. Isso não é insensibilidade, mas um domínio emocional que protege sua energia de ser drenada por situações negativas.
Um exemplo prático pode ser encontrado em relacionamentos desafiadores. Quando alguém critica ou age de forma injusta, é natural querer se defender ou reagir. Mas ao praticar o controle emocional, você escolhe um caminho diferente. Não se envolver em uma discussão improdutiva ou permitir que a negatividade daquela pessoa afete seu estado de espírito. Essa postura não apenas preserva sua paz, mas também estabelece limites saudáveis. O controle emocional também afeta a forma como você enxerga os desafios da vida. Situações que antes pareciam insuportáveis passam a ser encaradas com calma e perspectiva. Você aprende a aceitar o que está fora do seu controle, ao mesmo tempo em que age com determinação sobre o que pode mudar. Essa abordagem reduz o estresse e aumenta sua capacidade de encontrar soluções criativas para os problemas. Além disso, o poder do controle emocional influencia diretamente sua relação com o tempo. Quando você não reage impulsivamente ou se deixa dominar por emoções negativas, você ganha mais espaço mental para focar no que realmente importa. Isso permite que você tome decisões mais claras, haja com propósito e viva de forma mais alinhada aos seus valores. Por fim, o controle emocional é um caminho para a liberdade. Não depender emocionalmente das circunstâncias externas ou de outras pessoas é uma forma de se libertar de amarras invisíveis que nos mantêm presos à instabilidade. Esse estado de equilíbrio interno não é apenas uma meta, mas uma prática diária que transforma a maneira como você interage com o mundo. Quando você vive com essa força interna, sua presença se torna notável. As pessoas percebem que você não é facilmente abalado, que tem uma calma que inspira confiança e respeito. Essa energia não é algo que pode ser fingido. É um reflexo genuíno de quem você é e do trabalho interior que realizou. Portanto, ao buscar o controle emocional, lembre-se de que é um processo contínuo, mas que traz recompensas profundas. Você se torna o mestre de sua própria mente e, consequentemente, de sua própria vida. Assim, como os estoicos ensinavam, ao aprender a desapegar e focar no que realmente importa, você descobre a verdadeira força que reside dentro de você. 3. O choque da perda. Quando você decide se afastar, sua ausência gera um impacto que muitas vezes é sentido com intensidade maior do que sua presença cotidiana. Imagine-se como um pilar de estabilidade na vida de outra pessoa, alguém que ofereceu apoio, dignidade e propósito, mesmo em meio ao caos. Quando você deixa de estar disponível, a falta que você faz não é apenas percebida, ela se torna um vazio doloroso. Essa ausência não é apenas física, é emocional, energética e espiritual. Ela obriga a outra pessoa a confrontar a realidade de que sua presença nunca foi algo garantido. Isso é especialmente marcante quando você é alguém que viveu com integridade e compaixão, atributos raros e preciosos em um mundo muitas vezes repleto de superficialidades. A partir do momento em que você se retira, quem ficou para trás passa a lidar com a ausência de algo único e insubstituível. Para muitos, a consciência desse vazio surge tarde demais. Talvez tenham subestimado o valor que você trazia às suas vidas ou se acostumado a ter sua energia disponível sem considerar o custo disso para você. Quando a realidade se impõe, ela chega como um choque. Um lembrete abrupto de que sua presença não era um direito, mas um privilégio. Esse impacto também é um reflexo de quem você é. Sua ausência ressoa porque você construiu uma vida que transcende o ordinário. Pessoas que vivem com propósito, que carregam uma força interior e se mantêm fiéis aos seus valores, deixam marcas profundas nos outros. Quando escolhem sair de uma dinâmica, seja ela tóxica ou desequilibrada, a ausência dessa energia positiva é sentida de forma intensa e duradoura.
Essa percepção tardia é muitas vezes acompanhada de arrependimento. A pessoa que um dia subestimou seu valor percebe que o que perdeu não é algo que pode ser encontrado novamente com facilidade. Afinal, é raro encontrar indivíduos que oferecem tanto de si com autenticidade. Essa experiência não é apenas uma lição para quem ficou. Ela também serve como um lembrete para você, reafirmando a importância de se valorizar e não aceitar menos do que merece. É importante destacar que o choque da perda não deve ser encarado como um objetivo ou uma vingança. O propósito de se afastar não é causar dor, mas proteger sua paz e integridade emocional. Ainda assim, é inevitável que a ausência de alguém que vive com propósito e dignidade seja profundamente sentida. Esse impacto é uma prova de sua força e do significado que você trouxe à vida dos outros. Quando você prioriza sua paz e decide se afastar, o mundo ao seu redor muda. As pessoas que talvez tenham te dado como certo começam a reavaliar suas atitudes e a refletir sobre as consequências de suas ações. Embora você não tenha controle sobre a maneira como os outros reagem à sua ausência, é reconfortante saber que suas escolhas podem inspirar mudanças, mesmo que tardias. A grande lição aqui é que sua presença tem peso, significado e valor. Quando você vive com autenticidade e propósito, sua energia não é algo comum ou substituível. Sua ausência, então, serve como um lembrete poderoso de quem você é e do que os outros perdem quando escolhem não valorizar isso enquanto têm a oportunidade. 4. O arrependimento inesperado. Quando você se afasta, algo profundo acontece na mente de quem foi deixado para trás. Ela começa a revisitar momentos passados, tentando entender onde as coisas deram errado. Perguntas como: por que eu não valorizei antes? Ou o que me impediu de enxergar o que estava diante de mim? Passam a ecoar incessantemente. Esse mergulho em reflexões é muitas vezes involuntário, mas inevitável, pois o impacto da sua ausência desperta uma autoconsciência antes adormecida. O arrependimento que surge não é superficial. Ele vai além de lamentar a perda. É um confronto com a própria incapacidade de reconhecer o valor genuíno no momento certo. Isso não se limita a culpar a outra pessoa, mas sim a um processo de aprendizado profundo. Suas ações e postura, tão marcadas por autenticidade e força emocional, se tornam a referência do que significa lidar com alguém que sabe seu valor e vive de acordo com ele. Imagine a profundidade desse arrependimento. A pessoa não apenas percebe o que perdeu, mas também entende que aquilo era único. É um sentimento difícil de suportar, porque carrega um misto de tristeza, remorso e frustração consigo mesma. Ela percebe que não estava pronta para valorizar alguém como você, alguém que trouxe luz e estabilidade à sua vida. Esse arrependimento, no entanto, não é algo que você precisa carregar. Ele pertence àquele que falhou em apreciar sua presença no tempo certo. Sua escolha de se afastar não foi para provocar dor ou remorso, mas para preservar sua paz e dignidade. Ainda assim, as lições que surgem dessa decisão se desdobram de formas inesperadas, ensinando a outra pessoa o significado de convivência, respeito e amor próprio. O impacto desse aprendizado pode se manifestar de diferentes formas. Algumas pessoas transformam esse arrependimento em crescimento pessoal, reconhecendo seus erros e buscando ser melhores no futuro. Outras, no entanto, podem ficar presas ao remorso, revivendo o passado e imaginando o que poderia ter sido. Em ambos os casos, sua ausência se torna um ponto de reflexão e possivelmente de transformação. Há algo de poderoso em ser lembrado não por quem você tentou ser, mas por quem você realmente era, alguém autêntico, íntegro e fiel aos próprios valores.
Esse arrependimento é um tributo silencioso ao impacto que você causou, mesmo que a outra pessoa só tenha percebido isso tarde demais. Por fim, lembre-se de que o arrependimento alheio não é uma validação que você precisa. O mais importante é que, ao priorizar sua paz e bem-estar, você permaneceu fiel a si mesmo. Se o outro aprende algo com isso, é um bônus, mas o verdadeiro aprendizado é sempre seu, porque você escolheu se valorizar em primeiro lugar. 5. O desejo de reconexão. O desejo de se reconectar surge, mas ele vai muito além da simples saudade. Existe uma mistura de sentimentos em jogo: arrependimento, nostalgia e a esperança de reviver o que um dia foi perdido. Para a outra pessoa, não é apenas você, é o que você simbolizava. Você representava um porto seguro, uma zona de conforto emocional que agora, em sua ausência, se transformou em um vazio. As primeiras abordagens surgem de maneira sutil. Mensagens enigmáticas, espaçadas no tempo, como se testassem as águas antes de se aprofundar. Frases como "lembrei de você hoje" ou "essa música me fez pensar em nós" aparecem com um tom aparentemente inocente, mas carregadas de intenção. Pequenos gestos, como curtir uma foto antiga ou comentarem algo relacionado ao passado, começam a surgir. Cada um deles é cuidadosamente calculado para chamar sua atenção sem parecer desesperado. Mas você mudou. O que antes talvez causasse um turbilhão de emoções em você, agora encontra um terreno firme. Você não está mais vulnerável a esses jogos emocionais. Sua jornada de autodescoberta e fortalecimento pessoal te trouxe até aqui, e você sabe o seu valor. A ausência de uma resposta imediata não é frieza, é discernimento. Você compreende que nem toda aproximação merece um retorno. Conforme a outra pessoa percebe que suas tentativas sutis não estão surtindo o efeito esperado, as investidas começam a se intensificar. Agora surgem mensagens mais longas, com um tom mais pessoal, talvez até mesmo pedindo uma oportunidade para conversar. Pode ser um pedido de desculpas ou um reconhecimento de erros passados, mas você consegue enxergar através das palavras. Você entende que o desejo de reconexão muitas vezes não é pelo que vocês são hoje, mas pelo que vocês foram um dia. E é aqui que sua força se torna seu maior triunfo. Não se trata de vingança ou de alimentar o ego. Trata-se de proteger sua paz, sua energia e tudo aquilo que você construiu desde então. Você percebe que ceder às velhas dinâmicas seria abrir mão de todo o progresso que você fez. Mais do que isso, seria desrespeitar a si mesmo. O desejo de reconexão, por vezes, vem mascarado como uma busca por fechamento, mas, na verdade, é uma tentativa de reabrir portas que você escolheu fechar. Essa percepção é libertadora. Você entende que não precisa provar nada para ninguém e que seu silêncio é, muitas vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar. Enquanto isso, a outra pessoa é forçada a confrontar seus próprios sentimentos. A impossibilidade de alcance cria um espelho onde ela enxerga não apenas você, mas suas próprias faltas e inseguranças. Esse processo pode ser doloroso, mas é também necessário. Muitas vezes, só na ausência é que conseguimos compreender o verdadeiro valor do que perdemos. E você segue em frente. Sua vida continua, repleta de novas oportunidades, de relações saudáveis e de momentos que celebram quem você se tornou. Você não é definido pelo passado, mas sim pela maneira como escolheu crescer a partir dele. A reconexão que você busca é com você mesmo, com seus sonhos e com tudo aquilo que ainda está por vir. O desejo de reconexão da outra pessoa pode persistir, mas você já não é mais atingível.
Não porque você se fechou, mas porque você se abriu para algo maior, sua própria liberdade emocional. E nesse novo capítulo, você é o protagonista da sua história, não uma figura secundária em um conto que não te pertence mais. 6. As memórias persistem. O tempo é um agente poderoso, capaz de curar feridas e trazer novas perspectivas, mas há algo que ele raramente consegue apagar: as memórias. Mesmo quando os dias, meses ou anos passam, as lembranças permanecem vivas, resistindo à força do esquecimento. Momentos compartilhados, palavras ditas em sussurros e gestos que pareciam pequenos, mas carregavam significados profundos, continuam a habitar a mente e o coração dela. Essas recordações, agora isoladas no tempo, transformam-se em fragmentos preciosos de uma conexão que foi única e insubstituível. Cada memória carrega um peso emocional que vai além da simples nostalgia. Os pequenos detalhes, como o som da sua risada, o conforto de uma conversa sincera ou até mesmo os momentos de silêncio compartilhados, ganham uma dimensão especial com o passar do tempo. Esses instantes, antes comuns, agora são vistos sob uma nova luz, a luz da ausência. O que antes podia ser considerado parte da rotina torna-se agora um reflexo do que foi perdido, um tesouro de experiências que ela sabe que não encontrará facilmente em outro lugar. A persistência das memórias também é um lembrete constante do impacto que você teve. As emoções e experiências que vocês compartilharam deixaram marcas profundas que resistem ao desgaste natural do tempo. Marco Aurélio, o grande estoico, disse uma vez: "Tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade." É através dessa lente que ela revisita o passado, percebendo que aquilo que parecia comum era, na verdade, extraordinário. Enquanto o tempo avança, as memórias podem se intensificar. Certas situações ou lugares podem trazer à tona lembranças específicas, um café que frequentavam, uma música que ouviram juntos, ou até mesmo uma frase que você costumava dizer. Essas lembranças não são apenas eventos do passado, mas manifestações vivas do que vocês compartilharam. Elas se tornam marcos emocionais, símbolos de uma conexão que deixou uma marca permanente. Essas recordações têm o poder de provocar uma mistura de sentimentos. Há um doce conforto em relembrar os momentos felizes, mas também uma melancolia inevitável ao perceber que eles pertencem a um tempo que não pode ser revivido. No entanto, é exatamente essa dualidade que reforça o quanto a relação foi significativa. As memórias não persistem porque são simplesmente bonitas. Elas persistem porque carregam um significado profundo e inegável. O fato de essas memórias permanecerem é um reflexo do quão único você foi na vida dela. Elas atuam como um espelho emocional, mostrando que a conexão entre vocês não foi superficial, mas enraizada em experiências genuínas e marcantes. Mesmo que ela tente seguir em frente, as lembranças continuam surgindo como pequenos sussurros do passado, lembrando-a do que vocês compartilharam e do que foi perdido. As memórias persistem porque elas contam uma história, a história de vocês. E como toda boa história, elas resistem ao tempo e se tornam uma parte indelével de quem ela é agora. Afinal, o que vocês tiveram não era apenas uma série de eventos. Era um vínculo que transcendeu o comum, criando uma narrativa que continuará viva em sua mente e em seu coração. Mesmo que ela busque novos caminhos, essas memórias serão um lembrete constante de que certas conexões não podem ser substituídas ou esquecidas. Elas permanecem silenciosas e imortais, como testemunhas de algo verdadeiramente especial. 7. A realização final. Você é único. A jornada para o autoconhecimento e a aplicação das estratégias anteriores culminam em um ponto crucial: a percepção de que você é único.
Essa compreensão não é baseada em uma comparação direta com os outros, mas na profunda convicção de que suas qualidades, princípios e escolhas o tornam alguém excepcional. O reconhecimento dessa unicidade é o que deixa uma marca duradoura, transformando a maneira como os outros veem e valorizam você. Ser único é, antes de tudo, uma questão de autenticidade. Em um mundo onde muitas pessoas ajustam suas ações para atender às expectativas externas, ser fiel a si mesmo é uma raridade. Sua postura diante da vida, marcada por sabedoria e controle emocional, reflete um compromisso inabalável com seus valores. Essa força interior é magnética, pois transmite segurança e estabilidade, qualidades que todos desejam ao seu redor, mas que poucos conseguem cultivar. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de viver de acordo com os próprios princípios, independentemente das circunstâncias externas. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Essa mentalidade reforça a ideia de que sua força vem de dentro e não de influências externas. Quando você incorpora essa filosofia, demonstra não apenas resiliência, mas também uma profundidade que é difícil de ignorar. Esse reconhecimento, porém, não surge do nada. Ele é construído gradualmente, à medida que a outra pessoa percebe que você não age como todos os outros. Você não busca atenção desesperadamente, não se molda ao que esperam de você e não age por impulsos ou caprichos. Em vez disso, suas ações são ponderadas e guiadas por valores sólidos. Essa postura cria uma aura de respeito e admiração, pois reflete maturidade emocional e inteligência prática. Ao longo do tempo, as pessoas ao seu redor começam a entender que você não se encaixa no molde comum. Isso não significa que você seja inacessível ou inalcançável, mas que sua presença e atenção são presentes que não devem ser tomados como garantidos. É nesse momento que a outra pessoa percebe o que perdeu. Alguém que vive de maneira autêntica, que tem coragem de ser diferente e que por isso mesmo é insubstituível. Sua unicidade também se reflete em como você lida com as relações. Ao praticar as estratégias anteriores, como afastar-se para dar espaço, cultivar uma vida independente e não expor tudo nas redes sociais, você demonstra que está no controle da sua narrativa. Isso não apenas preserva sua integridade, mas também destaca que você é alguém que não se deixa levar pelo que é superficial ou passageiro. Esse controle é raro e profundamente atraente, pois mostra que você é dono de si mesmo. Por fim, quando essa percepção de unicidade se solidifica, ela transcende as relações pessoais. Você não apenas inspira aqueles que convivem com você, mas também reforça sua própria confiança e autoestima. Marco Aurélio escreveu: olhe dentro de você. Dentro está a fonte do bem, e ela pode brotar continuamente se você continuar cavando. Reconhecer e aceitar que você é único é a culminação dessa busca interior. É a prova de que viver em harmonia com seus princípios não apenas beneficia você, mas também deixa um impacto duradouro na vida dos outros. A realização final de que você é único não é sobre vaidade ou arrogância. É sobre entender que sua singularidade está em sua coragem de ser autêntico, na força dos seus valores e na clareza das suas ações. Esse é o legado que você deixa, mesmo na ausência, e é o que faz com que sua presença seja não apenas lembrada, mas profundamente sentida. 8. A força da superação. A verdadeira força não está apenas em superar dificuldades, mas em crescer e prosperar com as lições que elas trazem. Enquanto ela reflete sobre o que perdeu, sua jornada continua firme e focada. Inspirado pelos ensinamentos estoicos, você compreende que o passado não é um lugar para morar, mas uma fonte de aprendizado.
Cada desafio enfrentado e cada obstáculo superado se tornam degraus que levam a uma versão mais forte, mais resiliente e mais sábia de você mesmo. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de aceitar a realidade e seguir em frente. Sêneca dizia: "A vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas o quão bem foi atuada." Essa mentalidade encoraja a olhar para o passado com gratidão pelas lições aprendidas, mas sem se prender ao que já não pode ser alterado. Você não permite que arrependimentos ou mágoas definam quem você é ou limitem suas possibilidades futuras. Sua capacidade de seguir em frente também é um reflexo da sua força emocional. Em vez de buscar validação externa ou ficar preso à ausência de alguém, você escolhe concentrar sua energia em sua própria evolução. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força interior é o que impulsiona sua jornada de superação, mostrando que sua felicidade e valor não dependem da presença ou aprovação de ninguém. Enquanto você avança, seu foco está no crescimento pessoal. Você aproveita o momento presente para se redescobrir, para investir em novas experiências e para construir uma vida que reflita suas paixões e valores. Esse processo não é apenas sobre se afastar do passado, mas sobre criar um futuro repleto de significado e propósito. Cada passo dado em direção aos seus objetivos reafirma sua independência e resiliência. A superação não é um ato de negação, mas de transformação. Você reconhece o impacto do que viveu, mas escolhe não se limitar por ele. Essa abordagem demonstra uma maturidade rara e inspiradora, pois reflete a capacidade de transformar dor e perda em combustível para o crescimento. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Sua resposta ao que ficou para trás é o que realmente define sua força. Essa jornada de superação também envia uma mensagem poderosa. Você é alguém que não apenas enfrenta desafios, mas os utiliza como oportunidades de aprendizado e autodescoberta. Enquanto outros podem se prender ao que foi perdido, você mostra que a verdadeira grandeza está em continuar seguindo em frente, independentemente das circunstâncias. Sua determinação e resiliência são um testemunho de sua força interior e de sua capacidade de prosperar mesmo nas situações mais difíceis. Por fim, ao superar o passado e se dedicar ao presente, você prova que sua história é escrita por você mesmo. Nenhuma perda ou circunstância externa pode definir o seu valor. Essa liberdade emocional é a essência do estoicismo e a chave para uma vida plena. Enquanto ela reflete sobre o que perdeu, você segue em frente, crescendo e construindo uma versão ainda mais forte de si mesmo. Essa é a força da superação. Não apenas sobreviver, mas viver de forma autêntica e significativa, com o olhar sempre voltado para o futuro. 9. O caminho da transformação. A transformação começa quando você escolhe viver com propósito e abraça o controle emocional como um guia para suas ações. Incorporar a mentalidade estoica significa adotar uma postura firme diante das adversidades, priorizando o que está sob seu controle e deixando de lado aquilo que não pode ser mudado. Essa mudança não é imediata. É uma jornada de autoconhecimento e crescimento que exige determinação e disciplina. Mas os frutos dessa prática são inestimáveis. Uma vida mais equilibrada, plena e livre de dependências emocionais. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força."
Quando você para de buscar validação externa e aprende a se satisfazer com a aprovação de sua própria consciência, descobre um novo nível de liberdade emocional. Esse é o início de uma transformação profunda, onde você passa a agir de acordo com seus valores e não com as expectativas alheias. Reconhecer que você é o prêmio é um marco importante nesse caminho. Isso não é sobre arrogância ou superioridade, mas sobre compreender seu valor intrínseco e não permitir que ele seja definido por outra pessoa. Quando você adota essa mentalidade, suas ações começam a refletir a segurança de alguém que sabe exatamente o que merece. Essa atitude é magnética, pois demonstra que sua felicidade e realização vêm de dentro e não de circunstâncias externas ou da aprovação de terceiros. A transformação também envolve a prática da intencionalidade. Viver com propósito significa alinhar suas escolhas com seus princípios e objetivos de longo prazo, em vez de reagir impulsivamente às demandas do momento. Essa abordagem exige um alto nível de autoconsciência, mas traz uma enorme clareza sobre o que realmente importa na sua vida. Cada decisão se torna uma oportunidade de reforçar sua identidade e reafirmar seu compromisso com o que você valoriza. O controle emocional é outra peça essencial desse processo. Não significa suprimir seus sentimentos, mas sim aprender a gerenciá-los com sabedoria. Quando você consegue manter a calma em meio ao caos e responder aos desafios com racionalidade, demonstra uma força que poucos possuem. Como dizia Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos deles. Essa perspectiva transforma obstáculos em lições e rejeições em oportunidades de crescimento. Nesse caminho de transformação, a busca por validação externa deixa de ser uma prioridade. Você entende que seu valor não está nas opiniões alheias, mas na maneira como vive de acordo com seus princípios. Essa independência emocional é libertadora e permite que você se concentre no que realmente importa, sua evolução pessoal. Ao se desvencilhar da necessidade de aprovação, você cria espaço para se conectar de forma mais genuína com os outros, sem pressões ou expectativas irreais. A verdadeira transformação ocorre quando você internaliza que o poder está em suas mãos. O poder de decidir como reagir, como agir e como viver. Isso não significa que o caminho será fácil ou isento de desafios, mas que cada obstáculo será uma oportunidade de reforçar sua resiliência e aprofundar sua compreensão de si mesmo. Assim como o ouro é purificado no fogo, você se fortalece a cada teste, emergindo mais sábio e confiante. Por fim, viver de acordo com essa mentalidade estoica é um ato de coragem. É escolher não se conformar com as superficialidades do mundo ao seu redor, mas se comprometer com uma existência que reflete seus valores e sua essência. Esse é o verdadeiro poder: reconhecer seu valor, viver de acordo com ele e, acima de tudo, entender que a transformação não é o destino final, mas sim um modo de vida contínuo e enriquecedor. A verdadeira força está em saber o momento de seguir em frente, mesmo quando isso deixa um impacto duradouro em quem ficou para trás. Ao viver com sabedoria e propósito, você se torna um exemplo do que significa ter valor. Lembre-se, sua paz não tem preço, e quem realmente importa vai enxergar isso. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais reflexões transformadoras. Nos vemos no próximo vídeo.